Olá, queridos, me chamo Rodrigo Aglio, tenho uma palavra do coração de Deus para suas vidas, mas gostaria que você nos ajudasse o canal, inscrevendo-se nele, compartilhando essa mensagem para os corações necessitados, porque nós sabemos que a semente do Evangelho, ela precisa ser plantada naqueles corações que não conhecem a Deus ou que ainda precisam ter um choque da palavra de Deus nas suas vidas. Se você gostar, deixa o seu likezinho também, vai estar ajudando a gente, tá bom? Eu quero compartilhar hoje a palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 1, apenas o versículo 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, o apóstolo Paulo, falando aos filipenses através dessa mensagem, vem dizer, através da vida dele, o que realmente de fato fez a transformação. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo era um perseguidor, quando ele ainda era chamado de Saulo, um perseguidor dos cristãos, do Evangelho, e ele teve um encontro com Cristo maravilhoso, a qual ele tem uma visão e ouve uma voz do Senhor Jesus Cristo falando ao coração dele, e ali, depois daquele momento, ele ficou por 3 dias cegos, é levado a um certo lugar e instantaneamente ele é convertido. E ele era um homem muito letrado, muito culto, e Deus usou tremendamente, tanto que boa parte dos livros, das cartas escritas na Bíblia foram através da instrumentalidade dele, e ele foi usado por Deus para que o Evangelho chegasse aos gentios também, chegasse até mim, chegasse até você hoje. Então o apóstolo Paulo foi muito importante na obra do Senhor. E ele fala justamente sobre isso, pelo que ele enfrentou para que pudesse pregar o Evangelho. Não foi brincadeira o que ele sofreu. Sofreu na pele as marcas, os açoites, surras, couro, e foi humilhado, e mesmo assim, com autoridade, com destreza, ele pregava o Evangelho para as pessoas. E eu quero compartilhar com você justamente hoje, com você, uma ilustração, 2 ilustrações na verdade, que vai te chamar a atenção, porque é muito fácil, gente, falar que nós somos cristãos. É muito fácil eu falar, eu sou cristão, e ir apenas um domingo, ou uma vez ou outra na igreja, ou de vez em quando pegar a palavra, ou de vez em quando falar com Deus, achando que Deus também está falando com você. Mas ser cristão é muito diferente. Ser cristão, gente, é renúncia. Ser cristão é você abdicar dos seus prazeres, das suas fraquezas, é viver uma vida em que você está atento para a voz do Espírito Santo ao seu coração, a sensibilidade das coisas de Deus, e você passar a colocar em prática aquilo que Deus pede através das Escrituras. Então, ser cristão não é fácil. E eu quero compartilhar com você uma ilustração que eu vi há muito tempo, de um homem que sequestrou uma família num carro e levou para um certo lugar, e ele estava armado, e naquele instante ele levou o pai para fora do carro enquanto a família dele estava no carro, pegou a arma, colocou na cabeça dele e falou assim: eu sei que você é cristão, e eu quero que você olhe para sua família agora e negue a Jesus, porque eu vou te matar. Aquele pai olhando para os seus filhos, para sua esposa, diante dele, chorando, tremendo, com medo. E aquele homem fala: nega Jesus agora. E aquele homem falou assim: eu nego Jesus. Aí aquele cara que estava com a arma na cabeça dele, tirou a arma, olhou para ele: infelizmente, você foi a minha decepção. E eu só precisava disso para provar que as pessoas não têm amor a Deus. Que as pessoas hoje, não, através do seu exemplo, não me resta mais nada na vida. Pegou a arma e deu um tiro na própria cabeça. Ele era um suicida que estava querendo uma oportunidade, através de um cristão, para ver se valia a pena morrer por Cristo. Claro que ele não ia matar aquele homem,
mas ele queria ver a atitude dele, e ele negou a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que negar Cristo diante dos homens, Jesus o negará também diante dos anjos e de seu Pai que estás nos céus. Então preste atenção no que você está fazendo, porque talvez você não é preciso uma arma na sua cabeça para você negar Cristo, mas você nega Cristo todas as vezes que Deus pede para você não pecar, para você não errar, e você vai e peca e você erra. Você está negando a Cristo assim. Então preste atenção nas suas atitudes, tá? Então às vezes nós damos maus exemplos e infelizmente pessoas que se espelham em nós, que não deveria ser assim, mas tem pessoas que estão se espelhando no seu testemunho, se espelhando nas ações, nas suas atitudes, para que eles mesmos possam se converter, que possam mudar as suas vidas, como um exemplo desse homem. Quero compartilhar outra ilustração eu ouvi há muito tempo atrás de um pastor chinês que estava com a sua família pregando o evangelho. Todos nós sabemos que isso já há muito tempo atrás não era permitido pregar o evangelho na China. A China, por ser um estado, um país sendo dominado pelo comunismo, eles não permitem que o evangelho seja pregado. Eles colocam várias regras, estabelecem algumas coisas que não pode ser feita. Hoje em dia, por exemplo, cruzes estão sendo queimadas, igrejas estão sendo queimadas e os fiéis muitas das vezes estão sendo assassinados, executados. Naquela época também, dessa história que eu vou contar agora, também era assim, não era diferente dos dias de hoje. E um pastor num vilarejo, pregando o evangelho ali, o exército foi chamado por uma denúncia, chegou lá e viu aquele pastor. Pegou o pastor, a sua família, diante de todos os seus fiéis, de toda aquela comunidade a qual ele pregava o evangelho, disse para eles: nega a Jesus agora, para todas essas pessoas, se você não quiser morrer. E o pastor abaixou a cabeça, não falou nada. E aqueles homens espancando ele, socando ele e a sua família, falam: nega Jesus, porque senão você vai morrer. E ele não falava nada. Fizeram um buraco no meio da terra, um buraco enorme, e jogou o pastor, sua esposa e o seu filhinho de 10 anos. E na hora que ele caiu naquele buraco, eles sacudiram a poeira, levantaram e olharam para cima e viram aqueles homens todos armados falando: nega Jesus agora, porque senão você vai ser enterrado vivo. E o pastor não falava nada. Começaram a jogar terra, os fiéis, aquela nuvem de testemunha vendo aquele pastor, a esposa e o filho sendo soterrado. Quando a terra que eles estavam jogando para enterrar o pastor e sua família vivo chegou na altura do pescoço do seu filho olha para ele e faz assim: pai, faz por mim. O pai olhou para aquela criança e num súbito de querer dizer alguma coisa, quando ele ia falar, a mãe, a esposa daquele pastor, olhou para o filho e falou assim: não, filho, porque ainda hoje nós sentaremos à mesa do rei para se alimentar. E aquela mãe fez com que o filho se contesse, e o pai, em lágrimas, não negou Jesus Cristo. Foram soterrados vivos, morreram, e aquela nuvem de testemunhos chorando, todos apavorados. Mas o exército achando que através da morte daquele pastor ia calar o evangelho na China, se deram muito mal, porque o evangelho se espalhou assustadoramente naquela região. Então quero dizer para você duas situações dessas ilustrações que eu contei aqui, de homens que foram submetidos a tomarem decisões. E qual é a sua decisão se um dia for preciso fazer? O que você faria numa situação dessa? Quero dizer para você que quando nós temos a certeza daquilo que nós cremos, nós morremos por aquilo. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Ninguém morre por Buda, por Maomé, porque sabe que os seus ossos estão na sepultura. Mas os ossos de Jesus não, porque ele ressuscitou e ele nos prometeu que está preparando o lugar para nós morarmos com ele. Nossa vida aqui na terra é passageira. Vai chegar um ciclo em que vai tudo acabar, porque temos a certeza que vamos todos morrer.
Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e não o negam é formidável, é maravilhoso. Então creia nessa palavra, tome essa decisão no seu coração e não desista de fazer que o evangelho seja expandido para as pessoas através da sua vida. Que Deus esteja usando você, que Deus esteja te encorajando a prosseguir no evangelho e nunca negar a Cristo diante de qualquer situação e diante de qualquer pessoa. Quero orar por você nesse instante, pedindo a Deus pela sua vida. Deus, eterno Pai, amado Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, indo de encontro às necessidades de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, fazendo com que o Espírito Santo entre em seus corações, para que o Evangelho seja despertado, ó Pai, nas suas almas, e que eles possam ter a coragem, ó Pai, de decidirem de fazer a Tua vontade, assim como o apóstolo Paulo e todos os seus discípulos, ó Senhor Jesus. E que nós, ó Deus, possamos, através de nossas vidas, darmos bons testemunhos de coragem, de força, mediante a qualquer situação, para que o Teu nome seja engrandecido e o nosso nome seja diminuído. Para que assim, ó Deus, o amor que foi derramado na cruz do Calvário através do Seu sangue, seja derramado pelas pessoas que estão necessitando nos dias de hoje. Abençoa a vida de quem está ouvindo agora essa mensagem e de quem, ó Deus, estará compartilhando também, para que o Evangelho transforme a vida de todas as pessoas. Eu oro, te agradeço, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo meu pecado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.